Fala, meu povo, programa mais do que especial hoje. Estou aqui com um grande Fusca. Isso só é possível, claro, por conta dos nossos patrocinadores, aqueles que estão firmes aí com a gente, investindo no Pichotada Cash. Muito obrigado à Barbearia do MP. Obrigado também ao Coxa Grifes e, claro, Prime Time Store e LSM Corretora. Fora aqueles anônimos que nos ajudam corriqueiramente. Agora eu vou passar a palavra para o cara, porque eu sei que vocês estão ansiosos. Fusca, é um prazer imenso te ter por aqui no Pichotada Cash. E, bom, queria que você já desse as suas primeiras palavras, e aí a gente começa a nossa resenha. Fala, galera do Pichotada Cast, pô, um prazer estar aqui, falar aí um pouco da carreira, um pouco do nosso Atlético, né, e que mais for perguntado. Espero que a resenha seja boa, estamos aí para falar o que for preciso, à disposição. Isso aí, meu amigo. O que eu acho muito interessante em você é que você é um jornalista, mas você tem uma facilidade muito grande de se comunicar com o torcedor do Atlético, acho que muito porque você é da bancada, é do campo. Então, isso facilita muito com que você se conecte com o torcedor. Você consegue sentir isso também? Ah, consigo, Caio, consigo. Se eu não fosse da arquibancada, trabalhar na imprensa, eu já trabalhei alguns anos aí, né? Mas arquibancada é outra situação. Eu gosto de, na Baixada, estar na arquibancada, estar com meus amigos, tomar minha cervejinha, né? A gente fala que nunca é só os 90 minutos, né? Sempre tem o antes, o depois, né? Às vezes o jogo acaba sendo só uma parte do dia, né? Então, eu sinto sim que eu tenho essa conexão um pouco maior com o torcedor, né? Até porque o pessoal me vê ali antes, né? Me vê durante ali, quem pelo menos assiste perto de mim, né? Sim. Me vê ali depois ali na região da Baixada, né? Nos arredores ali do estádio. Então sempre tem ali, pô, o pessoal chega, pô, Fusca, fala isso, teve corneto técnico, fala mal do teu jogador, né? Pô, eu sempre faço questão de conversar com o máximo de pessoas possível ali, dar atenção, né? Na verdade, eu sou um jornalista, mas acima de tudo, e antes de tudo, eu sou um torcedor do Atlético, né? Então, se tudo der errado aí na minha vida, nos meus projetos, certamente algo que não vai dar errado é eu ser torcedor do Atlético. Isso vai passar para sempre, né? Eu acho até legal que na sua bio, no Twitter, você faz questão de colocar, antes de tudo, que você é torcedor do Atlético. É, Antes das suas claro, outras funções. Isso vem antes de tudo, né? Muito legal. E, com Fusca, certeza. hoje você se encontra completamente realizado no patamar que você está? Porque você já falou que você já trabalhou na mídia tradicional, mas hoje, e a gente, claro, vai falar um pouquinho mais sobre isso, você tem seu canal independente, né? Junto com o Vinícius Furlan, a Trex. Hoje você também é um representante da KTO, tá até aí com o boné, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Está completamente realizado ou ainda tem mais o que almejar? Não, vamos por mais, né, cara? Ainda tem bastante coisa para conquistar, tanto na KTO como na Tretes, né? O caminho tá bom, tá pavimentado, mas a gente sempre quer mais, na verdade, né? Eu acho que Sim. isso faz parte aí do ser humano, né? E fala um pouquinho aí sobre a Tretes, que é um canal independente, né? Que fala só sobre o Atlético Paranaense, com mais de 18 mil inscritos, né? Já tem aí um número bem relevante. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, esse canal que tem crescido cada vez mais, assim como o Atlético Paranaense, né? É isso, né, Caio? A Tretes surge em junho de 2015, num projeto meu, do Vinícius Furlan, do André Grochevski, do ADEC, acabou saindo depois, alguns anos depois, né? Mas a gente, aqui como em Minas, né, tinha os programas de bancada com um representante de cada time, né? Sim. Em Minas era no Alterosa, né? Aqui era na SBT. E fazia muito sucesso, né, no começo ali da década de 2000, né, acho que foi bem nesse período ali, os anos 2000 ali, 2000 até 2010 ali, né. Aqui fez demais. A Alterosa, inclusive, ela é filiada ao SBT. Perfeito. Acho que até daí, né, que veio o formato para cá, para Isso. Paraná, e foi por anos um formato de muito sucesso aqui no SBT, né. E lá em 2015, né, a gente teve essa ideia. Eu era blogueiro do Globo Esporte, o Furlan era blogueiro da ESPN, o André tinha um projeto já assim, né, de internet com os amigos dele, que era o Pão com Vina. A gente falou, cara, vamos fazer um projeto de vídeo sobre o Atlético, só vamos falar sobre o Atlético. Eu acho que a gente tem ali uma abrangência legal já para começar.
E assim foi, assim estamos até hoje, né? Somos hoje uma equipe grande, né? Somos de sócios eu, Vinícius Furlan, Thaís Closa e Thaís Caran, né? E na equipe de jornalismo, entre jornalismo, edição, outros quadros que a gente tem, outras produções, a gente quase chega em 20 pessoas, Caramba. né? E nas redes aí, em todas as redes, somando Twitter, Facebook, TikTok, YouTube e Facebook, mais de 100 mil pessoas. Hoje nós somos o maior canal aí de informação não oficial sobre o Atlético, né? E a gente sabe como é difícil trabalhar aqui, as informações são escassas, o clube é fechado, a gente se vira como pode, né? E tem Sim. feito um bom trabalho aí até então. E aí, dentro da Threads, o que vocês mais produzem? Pré-jogo, pós-jogo? Como que é? A gente tem 2 lives semanais, inclusive nessa quarta aqui, né? A gente tá gravando esse programa na quarta. Eu vou ter uma live de noite. A gente tem geralmente segunda e terça, né? O Atlético, esse ano especialmente, tem jogado bastante na terça, então a gente sempre joga, Demais. né, para quarta, né? Geralmente é um pós-jogo da rodada e um pós-jogo e um pré-jogo, né, do que vem durante a semana e comentando sempre as principais informações. A gente tem gravado um quadro aí toda semana, né, enquanto tiver personagens, né, que é os Jogos para Sempre, a gente pega ex-jogadores, personalidades aqui ligadas ao Atlético para falar jogos marcantes, né, gravamos aí com grandes figuras já, essa semana aí também vamos gravar aí com o Hernani, né, que é um jogador que está jogando na Itália, também Sim, sim. fez sucesso aqui no Atlético, né, Ele é por pouco que o jogou. maior volante Oi? artilheiro do clube na década, o Hernani? O Hernani eu acho que viu, Caio? Mas eu acho que o Christian tá chegando Tá agora chegando. também. Vai Tá passar, né? chegando. Vai passar. Certamente assim, né? O Christian tá fazendo muitos gols aí, tá numa crescente legal. E a gente tem, né, um bom conteúdo também, a gente acaba dividindo um pouco, né, entre Twitter, YouTube e Instagram, né? Sim. Acaba criando conteúdos um pouco personalizados para cada rede. Então, e tem o site, né, o threads.com.br, que acaba gerando conteúdo todo dia praticamente. É um site que a gente tem alimentado bastante, fortaleceu nossa equipe de jornalismo aí com uma piazada nova aí, com sangue no olho para trabalhar. Então, esse ano aí, especialmente, a gente tem notado um bom crescimento. É claro que desde 2018 esse crescimento é notado com os títulos, né? Quanto Sim, mais sim. títulos, mais as pessoas querem saber do Atlético e tentam procurar informação, assim, né? Um pouquinho ao canal ali, quem é o influencer, quem é o jornalista, que cobra o Atlético e tudo mais. Isso também me deu boas oportunidades aí na carreira e ao longo desses anos. Né? Ah, com certeza. E é legal se mostrar a densidade do projeto, né? Por isso que tem tanta gente. Trabalha em tantas plataformas, produzindo tanto conteúdo. E, de alguma forma, isso também acabou te levando a KTO, né? Que hoje Sim. você pode até falar um pouquinho mais, porque eu não entendo muito bem a sua função. Eu sei que você é um representante comercial da KTO, que é uma das maiores casas de apostas do país. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que foi uma enorme realização na sua vida também, né? Verdade, Caio. A KTO já patrocinava Tretes aí há 2 anos e meio, patrocina ainda, né? Nossos parceiros mais longevos aí nesse momento, né? E a gente sempre fez um trabalho assim bom aqui no Paraná, né? Sempre fez marcas bem expressivas, até comparados com influencers de nível nacional, né? A gente sempre teve números bem interessantes aqui para nossa região. Então, né, 6 meses atrás, eu, Vinícius Furlan, foi convidado para entrar na gestão, né, para expandir mais a marca, para a gente realmente ter um trabalho mais fixo, né, mais coeso aqui no Paraná, né, com maior fluidez de ideias, de visitas e tudo mais. E né, desde o começo de maio também entrei aí, né, convidado por ele para ajudar. Né, a gente faz essa gestão aqui da marca, de novos negócios, relacionamento com mídia, com influenciadores, né, não só aqui em Curitiba, mas também no Paraná inteiro, né? A gente vai começar a fazer. Claro que nossa base acaba sendo aqui na capital, né? Tanto eu Sim, quanto o Furlan, a gente mora aqui
em Curitiba, mas a nossa intenção aí é fazer da KTO, né, um case de sucesso, assim como é no Rio Grande do Sul, como é aí também em Minas, né? Minas Gerais também cresceu muito o trabalho aí de um ano para cá. Bastante. E que legal ver essa parceria sua e do Furlan. Parece que vocês estão juntos em tudo. Estão juntos é verdade, pô. 24 horas por dia a gente tá falando isso, só quando descansa, só na hora de dormir, olha lá, meu. Primeiro bom dia é pra ele. Eu sou solteiro, né? Eu acho que ele dá muito bom dia antes pra mim do que pra namorada dele, viu? Pois é, impressionante tanto que vocês trabalham juntos, mas trabalham bem. É isso que é mais importante. Mas, obviamente, tem tudo uma amizade, não é só uma relação profissional, né? Então, Fusca, eu queria entrar com você agora no âmbito do Atlético Paranaense. A gente vê quase nas últimas 3 décadas, últimos 27, 28 anos, principalmente com a gestão do Petralha, um crescimento muito grande do Atlético e cada vez mais as pessoas se interessam pelo clube. Como que é para você acompanhar isso tudo, esse crescimento do Atlético Paranaense? Olha, Caio, eu comecei aí no Joaquim Américo, na Baixada, em 95, né? Então eu já estou no 3º estádio, né? Só falando de Baixada, eu peguei 3 versões, né, do nosso caldeirão. A versão raiz, vamos dizer assim, lá com as Zéias, com o Paulo Rink, né? Tem até, acho que se virar aqui vai ter a faixa aqui no 95, né? 2001, caiu de 2018 aqui, depois tem que pendurar de novo, né? Tem essa evolução aqui na minha parede, né? Então, de 95 para cá, de fato, a gente saiu de um clube de bairro, né? Que tinha ali um estádiozinho, né? Que era um clube só simpático, que só rivalizava aqui com os clubes de Curitiba, né? Do interior, para realmente um outro patamar, né, para se consolidar entre os grandes, principalmente de 5 anos para cá. Mas eu acho que 2001, né, aquele período de 2001 2005 também foi muito importante para apresentar o Atlético de uma forma nacional, para apresentar o projeto do Atlético, né, que aqui a gente já não estava mais um time com um estádio ali acanhado, né? Em 99 a gente já teve a Arena da Baixada, né, a primeira arena do Brasil, que era um estádio fantástico, assim, tinha uma estrutura que até hoje algumas coisas não existem na própria arena de Copa do Mundo que a gente tem hoje em dia. A torcida sente muito saudade. Por exemplo? Estrutura lanchonete, por exemplo. Sim, sabe? Que é importantíssimo. Hoje não tem muita opção. Hoje a gente está muito preso lá na Baixada. Antes era um shopping, praticamente, uma praça de alimentação, assim, que era um negócio muito fluido, própria organização, setorização, antes era muito mais liberal, né? Você podia circular no estádio todo, hoje tem muitas travas ali, né? Eu mesmo assisto na Fanáticos, né? Minha cadeira não era na torcida organizada, eu assistia com meus amigos, mas eu fui forçado a assistir agora, né? Nessa nova medida, né? Eu não consegui trocar meu sócio, então eu tô lá, né? É uma outra experiência, né? Para mim, eu costumava ver na reta, né? Costumava ver um pouco mais quieto lá, você tem que cantar, tem que pular junto, né? Mas faz parte também, né? São várias torcidas dentro do mesmo estádio, acho que isso não faz parte só da Baixada, né? Faz parte do futebol como um todo. Mas, de fato, sim, Caio, acho que a transformação atlética que eu vivi, poucos viveram, né? O meu público-alvo, por exemplo, na Atlético, é um público mais novo, é um público que começou a acompanhar o Atlético nos anos 2000, né? 2005, já nasceu 2010, com o Atlético grande. Né? Já nasceu como um Atlético campeão, já nasceu com um Atlético com um estádio, com um CT, né? Com uma certa organização, né? Tivemos anos ruins nesses últimos anos, assim, tivemos, mas não dá para reclamar aí desses últimos anos, não. Eu acho que a gente cresceu muito nacional e continentalmente, né? Com certeza, com certeza. E isso, claro que se deve muito ao Petralha, né? E aí eu queria que se você trouxesse pontos positivos da gestão e pontos negativos também, porque, bom, para eu que estou de fora, para eu que estou em Minas, eu tenho uma impressão muito boa da gestão do Petralha, mas é comum ver a imprensa, principalmente do eixo, fazendo críticas talvez demasiadas ao Petralha, tentando pegar um ponto e colocar de uma forma que não cabe.
E aí talvez seja pelo incômodo que o Atlético gera também, porque o Atlético tem gerado um incômodo muito grande para os times do eixo nos últimos anos. Então a gente sabe que existe isso também. Mas é claro que não tem gestão perfeita. Então, queria que você falasse dos pontos positivos e negativos da gestão do Petralha. Vou começar pelos negativos, né, cara, que eu acho que são poucos, né? Poucos, porém relevantes e importantes. Petralha é uma pessoa muito centralista, muito totalitária. Uhum. Né? Petralha é aquele cara que manda do porteiro até o Felipão. Manda da mesma maneira. Sim. Né? Ele realmente leva o Atlético na mão de ferro, né? E como persona única. Sempre há o debate, e isso não é de hoje, há muitos anos, muitos anos. Né? Se o Petralha falecer um dia e não tiver tudo pronto, vamos dizer assim, né? Como que vai ficar o Atlético? Quem que assume? Né? É uma dúvida que todo mundo tem ainda. Né? Tem alguns nomes, tem hoje em dia uma possibilidade de uma SAF, né? Mas hoje, né, se o Petralha falecesse nesse junho aqui, certamente abalaria bastante o Atlético. E ele não vem bem de saúde, né? Até por isso acaba sendo um pouco mais discutido. Também tá afastado, né? Agora afastado oficialmente do clube, recuperando-se, né? Justamente até por isso, né? Por essa intensidade de trabalho que ele costuma ter, né? Também não é mais um menino, né? Tem 79 anos, vai fazer 80 ano que vem. Teve um problema seríssimo, né, em 2019 ali, que quase o vitimou mesmo, se ele não tivesse a condição que tem. Né, certamente não estaria aqui entre nós. E assim, eu acho que a relação pessoal do Petralha, o Petralha sempre foi um cara difícil. Eu acho que dizem que gênios são difíceis, né? Até antes de entrar nos pontos positivos dele, né? Mas o Petralha sempre teve relações difíceis. Você já teve algum contato maior com o Petralha? Eu fiz 2 entrevistas com ele, 2011 e 2015, né? Foram em épocas de eleição, por sinal, do Atlético, né? A gente já tinha essa cobertura do Furacão, né? Então ele me deu essas 2 oportunidades, outras breves encontros ali na Baixada, né? Porque o andar da imprensa lá é o mesmo andar da sala dele, então às vezes rolava um elevadorzinho ou outro, né? Mas assim, nada, né? Nem tão frio, nem tão quente. Né? Sim. Mas, assim, se você pegar de 95, quem começou aquela revolução com o Petralha, né? Importante pontuar que também nunca foi sozinho, né? Hoje em dia, né? Acho que se vê mais a figura do Petralha, mas sempre... Hoje é uma empresa, né? O Atlético hoje é uma empresa. Hoje o Atlético tem milhares de funcionários. Se for ver bem, se for botar na ponta do lápis, direto e indiretamente, o Atlético emprega milhares de pessoas. Né? Na época era menos gente, né? Então tinham pessoas mais fortes ao lado do Petralha. Né? Essas pessoas, ao longo do tempo, foram brigando com ele. Né? Foram tendo problemas. Pessoas de 2011 que começaram nesse projeto também, não estão mais com ele. Né? Então, eu acho que sempre ele teve esse problema pessoal. Além, é claro, da relação com a torcida, né? Ele nunca gostou da torcida organizada, sempre deixou muito claro, né? Em alguns momentos aí a relação ficou realmente tensa, né? Com proibições, com banimentos, com suspensões, com idas à justiça, né? Então você tem aí Chegou a ter, se eu não me engano, sempre uma panela de pressão, né? Sempre tem um ditado que diz que marinheiro, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Eu acho que a torcida do Atlético já está até acostumada que quando está muito calmo, pode certeza vai vir alguma coisa aí, né? Sempre nesses anos aí, eu acho que foi assim, sabe, Caio? Se eu não me engano, nos últimos tempos, eu não vou lembrar o jogo em específico, mas teve torcedor do Atlético entrando na justiça para ir ao jogo. Eu não sei se tem uma relação direta com o Petralha, mas teve algo do tipo, não teve? Direto, né? Se tem, eu acho que foi, se não me engano, foi essa última vez que você está falando, foi Atlético e Peñarol. Tava voltando, né, o público à pandemia, né, a pandemia ali no cuidado ainda, né, isso já era em setembro de 2021, né, e a prefeitura tinha liberado 5 mil lugares,
num primeiro momento, com todas as regras lá de distanciamento social. E o Petralha não quis. Ele falou que abriu o estádio para 5 mil, era prejuízo, não sei o quê. Que, né, a saúde não era muito assim, a prioridade do Petralha ali para a galera, né, vamos dizer assim. Era muito mais o financeiro. E teve casos, né, de pessoas que entraram na justiça, porque já podia ver, então pronto, né? Daí acho que teve pessoas até que conseguiram, né, uma liminar, mas daí houve uma pequena guerra ali, que daí o Atlético também não deixou, mesmo com a liminar, né? E assim, acho que acabou sendo, né? Ninguém acabou assistindo aquele jogo, né? Mais uma queda de braço vencida pelo homem. E agora, por favor, fale dos pontos positivos, porque certamente tem mais do que negativo. Ah, certo. Cara, o Petralha é um cara único. Eu acho que a gente começa a falar por aí. Ele é um cara foda. É um cara que, que a gente tava falando. Se ele for embora um dia, quem vai substituir? Ninguém. Não tem ninguém igual o Petralha. Não tem ninguém que ele conseguiu preparar nesses 28 anos aí que ele tá, né, na linha de frente do Atlético. Né? Ele é uma pessoa única, muito empreendedora, muito visionária. Eu acho que quando a gente está com o pensamento aqui em 2023, o Petralha está lá em 2040 já, sabe? No ponto futuro. Ele teve ideias que ele conseguiu implantar muito antes, naming rights, por exemplo, né? Pô, a questão aqui da Kyocera Arena em 2005, né? Algo que só foi pegar de verdade muito depois de uma Copa do Mundo, né? Com o Allianz Parque, com a Neoquímica Arena, Itaipava, Fonte Nova, enfim, né? A gente tem alguns cases hoje em dia aqui no Brasil, né? Mas lá atrás o Atlético já tinha colocado, né? A própria Arena, né? O Petralha visava uma Copa do Mundo no Brasil em 2006. O Petralha falou, opa, lá em 90, lá no final de 90, opa, vamos ter esse clique, vamos construir um estádio. Se a Copa for lá, a gente já vai tá saindo na frente. Né? E na Copa 2014, se Curitiba teve uma Copa do Mundo, se o Atlético tem né, uma arena, né, vamos dizer assim, né, uma versão melhorada da nossa primeira arena, também foi por causa do Petralha. Fez todas as amarras possíveis e impossíveis, né, com governos, com o governo municipal, estadual, federal, tanto que o nosso estádio é feito num acordo tripartite, né, terço prefeitura, um terço governo, um terço Atlético. Isso ainda está na justiça resolvendo, né? O Atlético guardou dinheiro também entre esses anos aí, tá seguro nessa parte, né? É uma parte muito interessada, inclusive, que resolva isso, né? Então, assim, eu acho que o Petralha sempre pensou muito à frente, né? Questão de transmissão, lá atrás, lá em 2014, ele já estava barrando já a TV, já estava querendo cobrar de rádio, sabe? Ele já tinha um pensamento diferente há muito tempo, assim. A gente estava falando... Hoje a gente fala de clube-empresa, tem entrevistas do Petralha lá na década de 90, começo de 2000, ele falava já do clube-empresa. Não, e antes dos clubes se tornarem SAF em peso no Brasil, por mais que o Atlético não seja uma SAF, o Atlético talvez seja o primeiro que tenha começado a funcionar como uma empresa de fato, né? Certamente, certamente. A gestão, a administração criada pelo Petralha foi assim, porque a experiência dele como empresário sempre foi em grandes empresas, sempre foi em empresas bem-sucedidas aqui em Curitiba e região. Então, ele transformou, na medida do possível, o Atlético numa empresa. O Atlético passou muitos anos sem futebol, né? O Atlético foi por muitos anos tijolos, né? Por muitos anos, né? Essa parte de infraestrutura, né? Enquanto a gente via muitos clubes, né? O nosso próprio rival, contratando jogador ali, o cara tava jogando, sei lá, às vezes no Cruzeiro mesmo, né? Tava jogando no... Foi o caso do, por exemplo, eu lembro em 2004, Aristizábal foi, né? Por jogar Libertadores em 2004 pro Coxa, foi uma das maiores compras da história. Tinha acabado de ser um dos principais nomes da tribo. O Cruzeiro, né, em 2003, né? Ele foi jogar a Libertadores em 2004 aqui no Alviverde. Então, assim, o Atlético sempre foi na manha, né? Sempre foi assim, não vamos investir muito, né? Nesses últimos anos a situação mudou um pouco, mas assim, até em 2018 mesmo, né? Quando a gente foi campeão da Sul-Americana e começou esse ciclo, a gente tinha até nomes considerados conhecidos no elenco, mas assim, todos já
com uma idade maior, provavelmente vieram em final de contrato. O Atlético não tinha nenhuma baita contratação, assim, vamos buscar no aeroporto, né? Sempre foram times muito coesos, muito bem feitos ali, acho que muito na gestão do Petralha, de não gastar, de ser austero, né? A palavra austeridade, eu acho que sempre foi, assim, uma das linhas aí seguidas pelo Atlético, né? Então, eu acho que o Petralha tem um lado humano, que poucos reconhecem também. Ele ajudou muita gente aí em off, sabe? Ele era aquele cara, assim, que se você ligar pro Petralha, assim, né? Não hoje, né, que ele tá se recuperando, mas se você ligar pro Petralha, eu preciso de um ingresso pro jogo aqui, acabou. Ele vai te convidar, talvez até pro camarote dele. Caramba. Talvez nem se te conhecer, entende? Tem dias e dias, o homem tem dias e dias, né? Eu tenho muito, assim, eu sei de muitas histórias do Petralha, de pagar cirurgias para pessoas próximas, né? De salvar mesmo, né? Ou prolongar a vida, né? De pessoas que eram leais a ele, né? Que são leais a ele, para ex-jogadores do Atlético, né? Principalmente da década de 70, 80, que ficaram aqui em Curitiba. Ele ajudou com compra de apartamento, com compra de imóvel, né, para essa rapaziada aí que fez história. Então, assim, sempre tudo do bolso, porque o Petralha sempre foi um cara muito rico, né? O Petralha nunca precisou do Atlético para ser o que é, né, financeiramente falando. E, cara, eu acho que basicamente é isso, mas assim, realmente ele é uma pessoa singular, uma pessoa única. A inteligência dele é algo que não tá nós aqui no plano normal, a gente não consegue captar muita coisa, viu? Realmente é um cara diferente que, digamos que está em extinção no futebol, né? Difícil surgir alguém, e aí até falo no âmbito fora do Brasil, difícil surgir alguém como ele. Uma coisa que me chama muita atenção também no Atlético, e aí, claro que isso também tem muito mérito por parte do Petralha, é o olhar para as categorias de base, né? É a estrutura que dá para os garotos subirem e mostrarem futebol. A gente tem um Atlético por diversos jogos durante 2023, com metade ou mais da metade do time titular sendo formado por crias da casa, né? Se eu não me engano, acho que no jogo contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo, em que o Furacão ganhou por 2-1, foi uma partida em que o Atlético entrou com 6 jogadores vindo da categoria de base. Isso é espetacular, né? E a qualidade também desses caras, poxa, uma coisa absurda. Eu acho que até nesse ano tá se contando o Pablo e o Fernandinho, né? O Pablo e o Fernandinho já estão velhos, mas começaram aqui, né? Tem uma história grande aqui também, né? Mas sim, né, cara, como você disse, hoje o Atlético faz contratações para o Sub-15. Hoje eu cubro o mercado do Sub-15, coisa que eu nem imaginava, sei lá, 2 anos atrás, assim, né? A gente cobre movimentação de Sub-17. Então, cara, é surreal, sabe? O Atlético já tem preparado, né, esses jogadores desde antes. Em 2015, o Atlético tinha um departamento de inteligência do futebol, chamado DIF. O William Thomas, hoje está no Internacional, estava, né? Ex-diretor do Internacional, saiu agora há pouco. Era o diretor nessa época. A gente foi lá conversar com ele um dia lá no CT, lá entender mais, né? Porque a gente estava cornetando muito, dele chamou lá a gente para entender. Beleza, né? Daí eles tinham uma teoria que eu acho que é válida, né? Independente do que está sendo feito lá atualmente. Né? Que quanto mais o jogador mais novo, mais chance de consertar ele você tem. Né? Você coloca ele, você molda ele dentro já do teu modelo de formação e modelos táticos, né, que o Atlético tenta seguir em todas as categorias. Então, o Atlético evitava, né, investir na categoria de base, por exemplo, jogador de 20 anos já, 20, 21 anos, que já chegava com muito vício, já chegava com uma porcentagem muito menor de reversão, vamos dizer assim. Né? Então, essa ideia foi se crescendo e hoje eu vejo que está sendo assim, totalmente implantada, né? Na base do Atlético, né?
tem aí a gente até vê contratação aí para sub-20, essas coisas, mas é mais para posições que precisam daí, né? Que daí no sub-17 para o sub-20 tem uma diferença muito grande e o Atlético acaba jogando também o sub-20 aí muito com jogador de 18, 19 anos, né? O sub-17 com jogador de 16 anos, né? Já tentando trazer essa maturação também um pouco mais cedo, né? Para esses atletas. E a gente também tinha um elenco de aspirantes, que era, né, a última cartada ali, o último vestibular da galera. Né? O Atlético, por vários anos, iniciou o Campeonato Paranaense com um elenco de aspirantes, com um elenco sub-23 praticamente. E, né, para alguns jogadores ali era aquela última chance, né? Já estavam voltando de empréstimo. Para outros era aquela primeira oportunidade de vestir a camisa, né, mostrar serviço. E aí a gente acho que muito caso de 2018, né, que é o time que revelou aí muitos jogadores que hoje estão no futebol, né, com grande destaque. Santos, né, jogou naquele time. Santos hoje está no Flamengo. Santos nunca tinha sido tão titular ali até a saída do Everton e começou 2018, né, no banco. O Léo Pereira era um zagueiro também que estava rodando, tinha sido emprestado aí umas 3, 4 vezes, né, antes foi para esse time. Aí temos o Renan Lodge, né, que tinha alguma outra passagem ali, mas estava tentando se firmar na equipe. E o Bruno Guimarães, né, hoje na seleção brasileira, no Newcastle, que também tinha poucas participações pontuais ali. Ele tinha vindo no meio de 2017. Do Audax, né? Do Audax, tinha jogado algumas partidas ali no Campeonato Brasileiro, mas, né, não tinha dado sequência. E daí, em 2018, ele ganhou essa chance ali no Campeonato Paranaense e explodiu. Além do Ederson também, né? Que o Ederson tinha jogado bem em 2013 com a gente, né, já não era um aspirante, não era um sub-23, mas também veio para dar experiência nessa equipe, né? Foi bem bacana, a gente acabou ganhando o título, e o Thiago Nunes era o técnico também, né? Revelou, acabou sendo, nesse caso aí, também uma escola, né, para o nosso treinador. Aconteceu depois também com o Antônio Oliveira, né, com o português aí que está no Cuiabá agora, né, também começou ali nos aspirantes, mas daí já logo passou ao principal e, né, acabou um pouquinho assim, né, não teve aspirantes, mas foi na mesma linha com o Paulo Turra, né? Paulo Turra, né, era o auxiliar do Felipão. O Atlético não hesitou aí em continuar com o trabalho, né, que já estava sendo feito. Essa é, né, sempre uma tentativa do Atlético, ainda mais num mercado tão instável como o do futebol brasileiro, e o próprio Atlético já moeu, né, durante muitas temporadas, vários técnicos, né? Várias temporadas aí com 4, 5 professores aí, né? Isso aí não ajuda em nada. Com certeza. Inclusive, a gente já começou o Brasileirão com uma média altíssima de treinadores demitidos, né? Já foram aí 7 treinadores demitidos em 10 rodadas. É uma cultura que, infelizmente, está longe de acabar por aqui. Aproveitando, meu amigo, que você falou sobre Paulo Turra, queria entrar um pouquinho nesse 2023 no Atlético Paranaense, né? Onde foi campeão invicto do Paranaense. Tá aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Para variar, enfrentando o Flamengo. Vai enfrentar o Flamengo. Na Libertadores tem tudo para passar na primeira colocação, o que é muito importante na fase mata-mata, ainda mais com toda a força que o Atlético Paranaense tem em casa. E no Brasileirão, briga que já está se tornando um padrão pelo G6. Mas mesmo com, de um modo geral, um cenário positivo para o Atlético, eu ainda vejo alguns questionamentos ao Paulo Turra. Alguns questionamentos em termos de metodologia de jogo, de escolhas e tudo mais. Dá para confiar no trabalho do Paulo Turra até o final da temporada? O Felipão veio a público em algumas entrevistas nas últimas semanas até pegar um pouco no pé da torcida, né? Defender o Paulo e pegar no pé da torcida, né? Que a gente tá pegando muito no pé do Turra, que a gente é fã do futebol bonito, né? Que o futebol tem que ser de resultado, né? Enfim, né? Eu acho que enquanto os resultados estiverem, né, certamente o Turra vai ficar, mas eu não vejo um padrão tático no trabalho do Turra, eu não vejo variações táticas com grande influência no jogo.
tivemos um ou outro jogo aí que é bem verdade, ganhamos até pelas substituições, mas também pela qualidade individual dos atletas, né? O Atlético tem um time muito forte, o Atlético tem um elenco hoje que a gente não pode descartar, né? Se você pegar a escalação no último jogo do Atlético, certamente muitos dos nossos jogadores vão ser titulares aí, até em Palmeiras e Flamengo, né? Então, quando você começa a fazer esse tipo de comparação, né, você vê que talvez o problema esteja no técnico, né? Algumas entrevistas começou também naquela fase assim de começar a tirar o corpo, né? Que não é muito culpa dele quando os resultados dão errado, né? Assim, eu não sou time fora turra, mas eu acho que o trabalho dele está numa linha tênue e bem perigosa, assim. Uhum. Porque se o Atlético cair fora de uma Copa, né, é um ano aí que vai ficar para trás e talvez uma mudança de técnico vai ficar muito tarde de se fazer, né? Tem técnicos que nem gostam de vir no meio de ano, final de ano, para começar a consertar a cagada dos outros, né? Uhum. O Atlético também tem uma limitação muito grande de trazer técnicos estrangeiros, porque gosta da comissão fixa, né? E até uma possível saída do Paulo Torres geraria um debate se o Felipão ficaria. Né? Ainda tem isso também, né? Que o próprio Felipão tem sido questionado em alguns momentos aí por parte da torcida nesses últimos tempos. Mas eu acredito assim, é tudo fase, né, Caio? Com certeza. Eu acho que realmente a torcida cobra um futebol bonito, cobra. Mas, cara, se, por exemplo, o resultado vier contra o Flamengo, quem que vai reclamar? Entendeu? Não tem como. Eu acho que ainda assim estamos amparados pelos resultados. Enquanto eles estiverem aí, não tem muito que reclamar, não. E a principal expectativa fica nas Copas mesmo, né? Porque, claro que Certamente. o Atlético tem um time muito forte, mas assim, a gente sabe da limitação em termos de peças no banco e tudo mais. Mas existe, claro, a preocupação para a sequência da temporada, ainda mais que você ponderou individual, porque tem a possibilidade de saída do Vitor Roque, e aí não se sabe quem o Atlético traria. Recentemente teve uma especulação do Bento também, mas acho que esse é um pouco mais difícil de sair nessa temporada. É um Atlético também que vai precisar se mexer para a janela de julho, né? Trazer alguns reforços pontuais para terminar a temporada mais forte, né, Fusca? Certamente, Caio. Eu já trouxe o Lucas Esquivel, lateral esquerdo do União Santa Fé. Uhum. Esse foi a toque de caixa, um jogador que estava sendo visto já para pré-contato do ano que vem, mas a gente teve o Pedrinho, né, sendo citado aí no escândalo de apostas na Operação Penalidade Máxima. O Pedrinho era o titular até então. Um dos E erros do Paulo Turra. justamente, né, o Fernando é muito mais jogador do que O ele. Fernando tá jogando muito mais que ele. O Fernando tem sido um ótimo jogador, né? Um dos principais jogadores nessa fase, né? Uhum. Então, assim, é até uma. Por que o Paulo Turra deixava o Fernando no banco, né? Esse Pois também é. entra lá no caderninho do torcedor corneta, lá do torcedor que tá pegando no pé, certamente puxa esse tema aí sempre que pode, né? E um zagueiro terá que vir, tá, Caio? Eu acho que o Atlético precisa de um zagueiro titular Precisa. e que também já seja um possível substituto do Thiago Heleno. O Thiago Heleno está com 34, 35 anos, vai fazer 35. Né? Ano que vem, provavelmente, aí, o último ano até de carreira do Thiago, aí, deve se aposentar aí no Atlético aí, final do ano que vem. Uhum. Né? E você já vê, né? O físico começa a pesar. Com É um zagueiro muito certeza. experiente dentro da área, tem uma noção de posicionamento fantástica, né? Os cruzamentos por baixo ali, ele corta todos, ele consegue bloquear muita bola. Já por cima já começa a dever um pouco na questão da velocidade também, né? Você já vê que, né, enfrentando atacantes mais rápidos também sofre, precisa de mais cobertura, né? E isso acaba prejudicando também, né, outras posições do time, né? É uma engrenagem, né? Se um vai mal, acaba Exato. puxando o outro junto. Exato. Então, acho que esses dois são o Lucas, que já está aí, né? É urgente, o zagueiro é urgente. Eu acho que deve vir um ponta, tá? Um extremo aí, porque também é uma posição em que o Atlético está com muitas opções, porém nenhuma tão confiável. Né? Canóbio, Coelho, Thiago Andrade mostraram. O Pablo mesmo Canóbio jogando ponta. o Canóbio é uma decepção para mim. Nossa, quando o Atlético trouxe ele, caramba, eu achei elite. Ele jogou demais no Penharol, mas até então
Não mostrou a que veio. E ainda vai, né, para a seleção uruguaia. Já jogou em outras posições do Atlético, mas Eu aparentemente. também esperava mais, mas jogador que se doa bastante. Olha, o Canóbio pode até ter alguns problemas técnicos, mas é um cara que corre o jogo inteiro. É um cara que realmente veste a camisa, né? E às vezes isso acaba compensando um pouco da perda técnica, né? Ao contrário de alguns outros aí que você citou, né? Que esses de fato não tem nem vontade nem técnica. Daí, né, a gente vai precisar de pelo menos uma coisa, né? Desses daí para Com certeza. continuar brigando tanto em Copas como também no G6 do Campeonato Brasileiro, que você pontuou bem, cara. Eu acho que é o objetivo que o Atlético já entra brigando a cada Campeonato Brasileiro daqui para frente, né? G6. O Atlético tem essa mira de pelo menos um Campeonato Brasileiro. É muito difícil ganhar um Campeonato Brasileiro, né? Tem que ter um poderio financeiro absurdo, né? Tem que ter, além de peças, tem que ter um técnico que seja fora de série, né? E tudo isso custa caro. Né? Tudo isso custa caro. O Atlético ainda adota, né? Até que se venha a tão sonhada SAF aí para o Furacão, né? Eu acho que o Atlético vai adotar essa política de austeridade e tá dando certo. Eu acho que pro tamanho que o Atlético tem, que já é um tamanho grande, é uma política que dá certo, que dá retorno, né? E eu acho que não tem por que trocar nesse momento. Exato. Fusca, para a gente encerrar, eu queria fazer um ping-pong para a gente finalizar de maneira bem dinâmica. 5 perguntinhas, talvez um pouquinho mais, para você responder rapidinho para a gente. Algumas curiosidades que certamente todo mundo tem por aqui. Então vamos lá. Para você, quem que é o maior? E aí pensando em Atlético Paranaense, Nicão ou Fernandinho? Rapaz, essa pergunta é boa, viu? Essa pergunta é boa. Cara, o Nicão é um dos caras mais importantes aí da história do Atlético, né? Mas eu acho que o Fernandinho aí, por tudo que fez, pela base, né? Por uma história de começo e fim, eu acho que eu vou acabar ficando com o Fernandinho nessa. No seu coração também? Gosto muito do Nicão, mas vamos com o Fernandinho, sim. Fernandinho, beleza. Brasileirão de 2001 ou Copa do Brasil de 2019? Brasileirão 2001. Brasileirão 2001, beleza. Fantástico. O Atlético já é top 10 do Brasil? É top 10 do Brasil. É top 10 do Brasil? Com certeza, já passou aí Botafogo, Fluminense, pode ter certeza aí, brigando aí para passar, talvez até o próprio Cruzeiro, viu? Não queria dizer nada. Não, né? Sim, mas eu não discordo, não. Eu tô rindo aqui porque a próxima pergunta que eu ia fazer era se o Atlético era maior que o Botafogo, porque ficou essa discussão nas redes sociais por um bom tempo, você já respondeu, e eu tô de acordo com você, o Atlético é maior que o Botafogo. Eu acho que a história do Botafogo, a história não se apaga, né? A história não se apaga de ninguém. Né? A história do Botafogo é riquíssima, uma história que, fez aí a seleção brasileira ser campeã aí, né? Em 58, 62, 70, né? Mas, assim, eu acho que hoje temos uma distância, né? Lógico que o Botafogo agora tem a SAF, que também encurtou um pouquinho, né? Esse gap aí que a gente teve, né? Nos últimos tempos. Mas é aquela coisa, quando o Atlético tiver também um aporte, a distância vai voltar, não tem a menor dúvida. Não, com certeza. O Furacão ganha algum título em 2023, Fusca? Deus queira que sim. Copa Libertadores vai ser bem difícil. Né? A gente sabe que vai funilar aí, começa a funilar assim com a Copa do Brasil. Mas olha, eu tô com mais fé de chegar na Copa do Brasil esse ano, hein? Copa do Brasil? Eu também acho um caminho bem legal para o Atlético Paranaense. Eu tô achando que se o Atlético passar do Flamengo, aí o caminho pode estar bem pavimentado. Na Libertadores vai depender muito aí do que vai acontecer. Tanto na última rodada, né, porque o pote 2, aí, os segundos colocados também promete vir um monte de pedreira, né? E o pote 1 certamente não dá para escapar de algumas buchas aí,
É aquela coisa, né? O que vier é lucro. Ano passado, eu realmente confesso que eu não esperava chegar na final da Libertadores, mas a gente foi jogo a jogo, foi ganhando aquela confiança, né? E contra o Palmeiras ali, acho que contra o Estudiantes La Plata, né? Naquele gol ali no final, a gente falou, pô, dá. Aí veio contra o Palmeiras, ganhou na Baixada, dá. Né? Eu tava lá em São Paulo, pô, foi um jogo alucinante lá, que aí realmente o time Nossa, uma acreditou que loucura. dava, deu, né? E, infelizmente a gente teve um incidente ali trágico, né, em Guayaquil, né, com o nosso zagueiro, não gosto nem de citar o nome dele. O Aí, inominável. isso alterou um pouco a rota, né? Não, Mas alterou eu acho completamente, que dá uma Fusca. Copa do Brasil pro Furacão, sim. Alterou completamente. Eu acho que se no cenário que o jogo tava, se eu vou respeitar vocês. Se o zagueiro não fosse expulso, se o tal zagueiro não fosse expulso, o Atlético Paranaense iria ganhar aquela Libertadores, que é uma obsessão do torcedor, né? Para fechar, Fusca, uma pergunta aí mais superficial, um pouquinho mais leve. Você tem mais apego pelo escudo antigo ou você prefere o atual? Eu tenho pelo antigo, cara. Eu tenho pelo Antigo, antigo. né? Eu também acho Eu que demorei a aceitar o atual. Acho que hoje eu entendo as mudanças da marca, do branding que fizeram, né? De todo nessa revolução. Mas na época eu não gostei, não. Tá? Demorei muito a engolir. E eu, de verdade, eu uso mais coisas com o símbolo antigo aí. E no Instagram eu vejo direto você com camisa, com escudo antigo e tudo mais. O H também te incomoda ou não? Me incomodou muito. Eu até no começo lá, né, se procurar um tweet meu lá, eu acho que eu até falo que eu nunca ia falar com H. Mas eu entendi que até por questão de posicionamento, até por Google, sabe? Uma pesquisa. Cara, você acha um Atlético H, entendeu? Né? Se não, se você programar para o Atlético, vai fazer Atlético Mineiro junto, vai fazer Atlético Goianiense junto. Né? Então, eu acho que essa foi uma mudança importante. Portanto, eu assim, vejo até essa mais como social media do que como torcedor. Não, entendo. Mas é porque como torcedor acaba olhando mais pelo lado sentimental e tal. Fusca, fim de programa. Muito obrigado pela sua participação. Já tinha te falado em off o tanto que eu tô feliz que você tá aqui. Sei que você é um cara muito compromissado, que tem a agenda cheia, mas você reservou um tempinho para estar aqui com a gente. Tenho certeza que quem acompanhou até aqui vai gostar demais. Espero que você tenha curtido. Imagina, Caio. Pô, um prazer todo meu, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Precisando, estamos às ordens e sucesso também pro teu projeto aí, que eu possa voltar mais vezes aí. Só chamar, estou à disposição. Com certeza, Fusca. É isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.